Olá, bem-vindo. Essa é a terceira parte da aula sobre triângulo de velocidades, né? Nessa aula a gente vai representar o triângulo de velocidades no que a gente chama de rotor de pás infinitas, né? Essa representação é importante porque é nesse tipo de rotor, né, que é um rotor idealizado, que a gente desenvolve toda essa teoria clássica das máquinas de fluxo que a gente está vendo aqui nesse início de disciplina, beleza? Então vamos lá, vamos definir esse rotor de pás infinitas e representar o triângulo de velocidades nele. Vamos lá. Ok, então nos vídeos anteriores a gente já viu a definição do triângulo de velocidades, né? E é importante dizer que a definição desse triângulo de velocidades é levada para qualquer partícula de fluido que esteja escoando dentro de um rotor, né? De qualquer tipo de rotor, né? O que a gente vai ver agora é como é que a gente representa esse triângulo de velocidades num tipo específico de rotor, que a gente chama de rotor de pás infinitas, né? Então vamos primeiro definir esse rotor para depois fazer essa representação. Então, quais são as características desse rotor de pás infinitas, né? Primeiro, né, o escoamento nesse rotor é um escoamento ideal, então não vai haver atrito entre o fluido e as paredes do rotor, né? Segundo, esse rotor ele possui um número infinito de pás. E terceiro, a espessura das pás desse rotor, essas pás possuem uma espessura infinitesimal, né? Então vamos ver aqui como é que essas características aqui afetam o escoamento desse tipo de rotor, né? Então a gente tem aqui a representação de um rotor, né? Seria um rotor de uma máquina geradora, ou seja, o sentido principal do escoamento ele ocorre do raio interno do rotor para o raio externo do rotor, né? Nessa direção, ok? Esse rotor aqui a gente vai admitir que ele está girando no sentido horário. Então a gente tem representado aqui só duas pás, né, desse rotor, formando um canal aqui por onde o fluido escoa, né? Então o que acontece no rotor de pás infinitas, né? Nesse tipo de rotor, né, é como se eu acrescentasse, obviamente, né, um número infinito de pás aqui, né? E na medida que eu vou acrescentando essas pás, né, lembrando que todas essas pás têm uma espessura aqui infinitesimal, né, na medida que eu vou acrescentando essas pás, o que vai acontecer é que o canal por onde o fluido escoa, ele vai ficando cada vez mais estreito, né? E aí, quando eu chego a um número infinito de pás, o que ocorre? O que vai ocorrer é que o canal de escoamento do fluido ele vai ficar restrito a uma única linha de corrente. E essa linha de corrente, por onde o fluido está escoando, ela vai assumir o mesmo formato das pás do rotor, ok? Então, por que se faz esse tipo de simplificação desse tipo de rotor, né? Essa é uma forma de simplificar o escoamento no rotor. O escoamento no rotor real, normalmente ele é tridimensional e turbulento, né? Então, quando a gente admite essas hipóteses de um rotor de pás infinitas, a gente transforma esse escoamento que é tridimensional no escoamento unidimensional ao longo dessa linha de corrente que tem exatamente o mesmo formato das pás do rotor, ok? Então vai ser nesse tipo de escoamento agora que a gente vai representar esse triângulo de velocidades aqui, beleza? Então vamos lá. Ok, então eu limpei aqui a tela do desenho, né, e deixei aqui unicamente a representação da linha de corrente, né, por onde ocorre o escoamento no rotor de pás infinitas, né, e essa linha tracejada aqui só para me auxiliar na representação do triângulo de velocidades, né. Então, para representar esse triângulo de velocidades aqui nesse rotor de pás infinitas, vamos começar vendo como é que o rotor enxerga o escoamento dessa partícula de fluido, né? O rotor ele enxerga essa partícula de fluido escoando conforme o vetor velocidade relativa W, né? E como essa partícula de fluido escoa ao longo dessa linha de corrente, né, com relação ao rotor, esse vetor vai ser sempre tangente a essa trajetória da partícula de fluido, né? Então a gente vai representar o vetor velocidade relativa sempre tangente a essa linha de corrente, ok? Então vamos ver agora como é que o sistema diretor enxerga o escoamento dessa partícula em um rotor de pás infinitas, né? A gente já sabe que a velocidade da partícula com relação ao referencial absoluto, né? Ela é composta por dois vetores, né? Vai existir o movimento da partícula de fluido que se desloca da entrada para a saída do rotor, né, representado aqui pelo vetor velocidade relativa, e vai existir um movimento também referente à própria rotação do rotor, né, representado aqui pelo vetor velocidade tangencial. E aí como é que a gente representa esse vetor velocidade tangencial aqui dentro do rotor, né? Pela própria definição do vetor velocidade tangencial, né, lembrando que ele vem lá do produto vetorial entre a velocidade angular e o vetor posição,
né? Esse vetor velocidade tangencial ele vai ser sempre perpendicular ao raio do rotor, né? Ou tangente à circunferência do rotor, né? Então, nesse caso aqui, como esse rotor está girando no sentido horário, a gente consegue representar esse vetor velocidade relativa nessa tangente aqui à circunferência do rotor, ok? Então, aqui a gente vai ter o vetor U. E agora, né, obedecendo à equação aqui do triângulo de velocidades, a gente consegue definir aqui o vetor velocidade absoluta, né? Então, o sistema diretor da máquina vai enxergar essa partícula de fluido se deslocando conforme esse vetor C, né, que é dado pelo somatório dos vetores W e U. Então, eu vou representar aqui uma reta paralela a U, mais ou menos aqui uma reta paralela a W, e agora eu consigo representar aqui o meu vetor velocidade absoluta C. Então, aqui a gente tem representado, né, o triângulo de velocidades numa máquina geradora, num rotor de pás infinitas de uma máquina geradora, né? E aí essa representação do triângulo de velocidades aqui também ela vai fazer surgir dois ângulos nesse triângulo de velocidades, né? O primeiro ângulo vai ser o ângulo que a gente vai chamar de beta, que é exatamente o ângulo formado entre o vetor velocidade relativa e o negativo do vetor velocidade tangencial U, né? Então, o que é que significa esse ângulo aqui, né? Em um rotor de pás infinitas, né, esse ângulo beta ele vai coincidir exatamente com o ângulo construtivo da pá, né? O outro ângulo que surge aqui é exatamente o ângulo alfa, né? Esse ângulo alfa ele é formado pelo vetor velocidade relativa e pelo vetor velocidade absoluta, né? E qual o significado desse ângulo, né? Esse é o ângulo com o qual o sistema diretor da máquina enxerga o deslocamento dessa partícula de fluido, né? Então, o sistema diretor que vai estar aqui na parte externa ou na parte interna do rotor enxerga essa partícula de fluido se deslocando segundo esse ângulo alfa, né? Então, o projeto das pás desse sistema diretor ele vai ter que estar atento a esse ângulo alfa aqui, ok? Então, é mais um parâmetro, né, que a gente enxerga dentro do triângulo de velocidades que vai estar ligado a um dado de projeto dessa minha máquina. Então, aqui a gente tem a representação final, né, desse triângulo de velocidades num rotor de pás infinitas, né? E quais são as características desse triângulo de velocidades, né? A gente vai ter sempre que o vetor velocidade relativa ele vai ser sempre tangente ao formato da pá, ele vai ser sempre tangente à pá, né? O vetor velocidade tangencial ele vai ser sempre tangente a essa circunferência do rotor, né? Ou perpendicular ao raio do rotor, né? E o vetor velocidade absoluta ele vai ser o resultado da soma desses dois vetores, como prevê aqui a equação do triângulo de velocidade, né? A gente tem também a representação aqui do ângulo beta, que num rotor de pás infinitas é exatamente o ângulo construtivo da pá do rotor, o ângulo da pá do rotor, né? E o ângulo alfa, que é o ângulo no qual o sistema diretor vai enxergar o escoamento dessa partícula de fluido. Essas características aqui elas aparecem nessa representação que foi feita aqui no rotor centrífugo, né, de uma máquina geradora, mas essas características são válidas para qualquer tipo de rotor, seja ele um rotor radial ou um rotor axial, tanto de máquinas geradoras quanto de máquinas motoras, né? O triângulo de velocidades para um rotor de pás infinitas sempre vai ter essas características aqui. O que vai mudar, obviamente, vai ser a direção, as direções, né, e a própria magnitude dos ângulos e dos vetores, beleza? Então esse era o objetivo desse vídeo, né? Descrever essas características aqui de um rotor de pás infinitas e do triângulo de velocidades no rotor desse tipo, beleza? Nas próximas aulas o que a gente vai fazer é analisar como todas essas características aqui influenciam na troca de energia entre fluido e rotor. Esse vídeo fica por aqui, obrigado.